Bu. E aí? Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo neste canal. Tarará! Ó a musiquinha de fundo. Então, gente, estamos de volta com mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer por todas as orações, mensagens de carinho, por todo mundo que está compartilhando a vaquinha do Teteu. Muito obrigada. E gostaria também de pedir para que vocês deixassem sugestão, comentários aqui embaixo, dicas, ideias para a mamãe que está começando. É tudo muito novo para mim, mas estamos fazendo com muito amor, com muito carinho e muita dedicação também, porque não é fácil fazer essas coisas e também cuidar da casa, ser mãe, enfim. Então a gente vai descobrindo junto como que funciona esses paranauê aí das internet. Tá bom? Quero deixar combinadinho com vocês que nós vamos tentar ter vídeos toda quarta-feira, com uma coisa mais despojada, uma coisa sobre rotina da nossa família, trazer alguma coisa nova sobre tratamentos paliativos, sobre as charities que eu conheci no meio do caminho dessa vida do Mateu. Coisa mais assim, descontraída, vamos dizer. Todo domingo vamos trazer a série da linda jornada de vida que o Mateu teve aqui nessa terra com a gente. Então eu conto com vocês para compartilharem, para se inscreverem e curtirem, tá bom? Dá o dedinho aqui. Prometem? Sim. O ruim do YouTube que não tem filtro. Então agora eu vou chamar o meu produtor para vir colocar o meu microfone no lugar certo, tá bom? Produção, ele tá vindo. Então vamos conversando aqui, meu pessoas lindo. O produtor é um pouquinho devagar, é porque a gente não tá podendo liberar tanto dinheiro para uma produção mais assim ágil. Então é o que tem mesmo. Mas ele tá chegando. Deu aí pros meus seguidores, produtor? Não tenho cabeça, né? O produtor tem ali no espelho. Ó, o produtor com a mão molhada. Oi? Obrigada. Então, minha gente, hoje nós iremos fazer o quê? Nós vamos fazer uma caixa de memórias com todas as coisas que eu tenho do Teteu que eu fui guardando desde o dia 1 deles. Tudo, 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 tudo. Eu sou esse tipo de pessoa, eu guardo tudo. E eu gosto de reviver isso, de pegar as caixas. E eu tenho isso de todos os meninos, não só por causa do Mateu, não. Eu tenho o cordão umbilical de todos eles, menos do Teteu, depois eu vou explicar o porquê. Cordão umbilical, primeiro corte de cabelo, dentinho do bem, velinha de batismo, roupinha de batismo, a primeira roupinha de quando nasceu, roupinha de quando saiu, tenho tudo guardadinho, cada um tem a sua caixinha. E do Teteu não será diferente. Só que o do Teteu vai ser a caixa, né? Porque tem muitas coisas. Então, primeiro, eu ganhei esta linda caixa lá em abril, quando o Teteu teve aquela alta do hospital, que o médico falou, vai para casa, se ele sobreviver uma semana, ele já será um milagre. Enfim, o hospital me deu essa caixa, que é dessa charity aqui, ó, que é desse menininho. Então, vamos abrir ela e vamos ver o que temos nela. Eu já sei que eu abri, mas eu guardei. Então, nela vem essa linda caixa. Calma aí, tirar a tampa. Esta linda caixa. Olha que lindo. Eu entrei em contato, assim, pesquisei. Em inglês se lê. Não vão querer que eu leia em inglês, né? Não vão me fazer passar vergonha. Ó. Então, essa caixa, quem mandou fazer e tá distribuindo, distribui para mães que perdeu bebês, que teve abortos e nasceu feto, né? Que perdeu filhos. Essa família dá essa caixa para essas famílias que também sofreram a perda. Então, dentro dela vem 2 ursinhos, e o nome do menininho que faleceu foi o Louis. Vem uma linda velhinha, escrito I love you to the moon and back, que também eu vou pôr para fora para pôr no memorial do Teteu que eu tenho aqui em casa.
vem um cartãozinho, vem um livrinho, Guess How Much I Love You, eu acredito que um livrinho. Aí venho aqui que explica, tá vendo? Ó, agora eu vou ler para você. Nós somos, Kirsty and Michael, e o nosso San Luis, nasceu dormindo no dia 10 de dezembro de 2009, e o nosso coração está com vocês agora nesse momento difícil, e nós gostamos que você tenha essa caixa, essa caixa de memórias, do Luis. Estamos te mandando muito amor. Então, basicamente, é isso que está escrito aqui. Um caderninho para anotação. E aí vem esse daqui também, que é para fazer o pezinho e colocar uma foto. Eu também já tenho, já fiz, tá lá na casa da minha mãe. Isso, já fiz, enfim. E vem essa sementinha, que eu acho que é para você fazer uma plantinha, não sei, e vou fazer aqui no meu jardim, tá? E venho essa caixinha para colocar o cabelinho do Teteu. Então agora nós vamos montar a nossa caixa. Então, ó, vou usar a caixa que eles deram para as coisas mais pequenininhas, mais delicadinhas, e depois eu vou usar essa de plástico para colocar essa caixa dentro e as outras. Então, eu pensei, vamos colocar todos os ultrassons que eu tenho do Teteu, que foram vários. Sim, vários. Então tá, o ultrassom onde a gente recebeu o diagnóstico do coraçãozinho dele, tá aqui. A fraldinha do size que ele o último size que ele teve. Quem se lembra do Seahorse, o cavalo marinho, que eles colocavam, isso é lá da UTI, do Pico, ele tem vários, como vocês podem ver, vários. Obviamente eu lavei quando ele veio para casa. Quando a criança vai para o Seahorse, que é a UTI lá de Bristol, toda criança ganha um desse. Que basicamente eles usam para a criança apoiar o tubo, né, quando está entubado, e o tubo ganhar um suporte. Paninho, que o Teteu amava morder, da chupetinha, que a minha irmã fez pra ele. Ó, vamos focar aqui. Aí sempre foi falar isso. Ó, da chupetinha dele. O carrinho, a primeira gargalhada que ele deu foi em casa e com o Anthony jogando isso nele, na mesa, e ele gargalhava, então a gente vai guardar. O paninho, a naninha dele, que a Dinda e o Dindo deu para ele antes dele nascer, e esse paninho acompanhou ele no hospital todas as horas. Quando eu ficava lá no hospital, eu deixava ele no meu peito, no meio do meu peito, e quando eu ia embora, eu colocava para ele continuar sentindo o meu cheiro. Então vamos colocar aqui. Sapatinho que Teteu amava usar sapatinho, mesmo ele não podendo. Podendo não, por causa dos pezinhos dele, mas sapatinho eu só tô com um, porque o outro a minha sobrinha levou para toda vez lembrar do Teteu, e ela dorme com ele, deixa ele pendurado na cama dela. Tubo feed, eu guardei um. Separei as coisas dessa semana para as médicas virem levar, e eu falei: "Eu vou guardar um", porque fez uma boa parte da vida do Teteu. E muita gente ficava: "Ai, que droga, ai, tubo feed", a pessoas da família, né. Mas eu via como um lado bom pro Teteu, porque o Teteu só chegou no peso que ele chegou graças ao tubo feed. Muita gente pode levar para o lado mal, mas assim, o tubo feed foi, um grande amigo do Teteu. Então e nós aprendemos muito com o tubo feed. A seringa, seringão do Teteu que ele mamava, né, nesses últimos tempos, e as seringuinhas dos remédios deles, eu resolvi guardar uma de cada também. A roupinha que o Teteu morreu, ele estava com essa roupa, e aí eu optei em guardar essa também. Oh Deus, tudo bem. Agora o cabelinho dele, gente, eu já tinha um cabelinho, o primeiro corte de cabelo dele, estava guardado, mas no dia que ele faleceu, eu também cortei. Tá até escrito Mateu aqui, ó, vocês verem. Mateuzinho, Mateuzinho é minha vida, oh Deus.
E ele tá aqui, ó. Ó o meu bonitão aqui. Ó o cabelinho dele, ele era mais ai, que coisa mais linda, mamãe. E esse daqui é o que eu cortei na sexta-feira. Eu falei: "Ai, eu vou ter que cortar, vamos ver a diferença de cor?". Nossa, muito mais ginger. Olha a diferença, gente. Então nós vamos guardar também. O Benjamin queria que eu cortasse um pedaço do dedo dele, vocês acreditam? A criança é doida, né. E eu quero cada vez mais, gente, apoiar essas causas, assim, que nem desse pessoal que fez isso, sabe. Porque mesmo na dor eles também pensaram, né. Ó, aqui tá os cabelinhos do Teteu. Agora vem essas daqui que era lá da UTI neonatal. Esse ursinho daqui foi quando o Teteu primeira vez que ele saiu do hospital e foi para outro hospital, então ganha esse ursinho. Então eu guardei, do Teteu, guardei. Olha o tamanho da cabecinha dele como era, gente. Guardei esse o primeira touquinha e o negocinho do CPAP dele, que ele colocava no narizinho, assim, não era entubado, era CPAP, por aqui passava a um ventinho, alguma coisa assim pra abrir. Então olha, aí ficava assim na cabecinha dele e o negocinho. Eu também guardei. Então vamos pôr aqui, o ursinho eu vou pôr nessa outra caixa que ele é maior. O Teteu, como vocês sabem, nasceu prematuro, então ele nasceu e eu não pude pôr roupinha no Teteu, eu não pude ter esse privilégio de colocar uma primeira roupinha, e eu já sabia, esperava isso, não foi surpresa, então eu não comprei nenhuma roupa especial para o Teteu, para quando ele nasceu. E aí no dia que ele foi descer para o hospital para fazer o primeiro procedimento, não foi a cirurgia, o primeiro procedimento que ele fez, um cateterismo e colocou um balão e abriu algum lugar ali do coração, eh, os médicos colocaram uma roupinha nele. Então aí eu peguei também. Olha o tamanho, gente, comparado com o meu braço, ó. E ele nasceu em setembro, esse procedimento ele fez em novembro. Não, esse procedimento ele fez em outubro. E aí eu guardei. Essa roupinha foi que ele foi para o outro hospital e com a mesma roupinha ele voltou. E e eu guardei. E essa roupinha o hospital que deu, é da Next, porque eu acho que é de pessoas que fazem doação. E aí eu guardei para ter de recordação. As touquinhas dele, uma de quando ele nasceu e a outra de quando eh, eles trocavam, né, então eu guardei as 2 também. A tagzinha dele escrito Twin 2, que ele era o gêmeo 2. E ficava na perninha dele, essa tagzinha. Gente, eu guardei absolutamente tudo, porque eu amava. O que que acontece? Que nem guardei essa e não lavei. Vocês podem ver que tá até sujinha. Eu não lavei para ter o cheirinho. Então, eu guardei todas as touquinhas. Se vocês forem ver, cada uma é de um tamanho. As touquinhas de quando ele usava o CPAP, ó. Então, essa ainda é grande. Olha o tamanho dessa. E tem até o sanguinho, ó, gente. Tinha até um sanguinho aqui e eu guardei. Eu acho que essa é o tamanho menorzinho. É a S, ó. Então essa foi a primeira touquinha dele, pra usar com CPAP. Essa daqui, vamos ver, essa daqui foi a segunda, a M, e essa daqui acho que foi a última, porque tá parecendo maior. É a large. Então as 3 touquinha dele de CPAP, mais essa daqui. Guardei esse negocinho aqui, que é para medir saturação, e aí ficava no pezinho dele ou na mãozinha dele, de novo.
tá sujinho. Ó, guardei tudo. E as enfermeiras sabiam que eu amava guardar tudo e elas guardavam tudo pra mim e deixava dentro de um saquinho. Eu chegava no dia seguinte e guardava. A chupetinha com o nome dele que minha irmã mandou fazer. O teste de gravidez, quando eu descobri que iria ser uma mãe surtada de 4. Ó, teste de gravidez. Gente, o quanto ele amava essa chupeta. O quanto. Olha o tamanho desse bico. É muito pequenininho, olha, comparado com o meu dedo. É muito pequenininho. E ele amava. Ele deixava a chupetinha cair, ele pegava. E os médicos, todos os médicos que iam lá ver ele lá na UTI neonatal, os médicos cardiologistas, eles ficavam muito surpresos com o Mateu. Muito surpresos com o Mateu, como ele conseguia chupar chupeta. Inclusive, o Mateu chupou chupeta entubado, pela boca. E o médico falava: gente, esse menino é inacreditável. Pois é, esse era o Teteu. Então temos ainda a primeira chupetinha dele. E eu guardei também. E temos duas. Hum. Ai, Teteu, eu sempre pegava 2, 3 e isso foi o hospital que ofereceu também, viu, gente? É da marca MAM, então é uma marca muito boa, cara até. E e eu pedia sempre para elas 2, 3, às vezes até 4, para eu estar sempre esterilizando, né, porque o Matheus não podia correr risco de ficar doente, porque senão, você sabe, né. Enfim, olha isso. Pra medir pressão. Vê se tem coisa mais linda. Isso é de medir pressão, gente. Isso ficava na perninha do Teteu para medir pressão. E aí isso inchava, sabe, igual o negócio de pressão do braço. E aí eu também guardei. Muito pequenininho, né. Esse, aí tem o outro de saturação. E o caderninho do Mateu, onde todas as enfermeiras que cuidou dele na UTI, ó, escreveram para ele, todas, todas, todas. Ele nasceu com 1,7 kg, enfim. Ai, nem vou ler porque eu não vou quero chorar, porque elas me faziam chorar toda vez que eu lia isso. Tá, essa caixa aqui, eu acho que nós já fechamos, porque não vai caber mais nada, então as coisas mais importantes estão dentro dessa caixa, bem seguras. Agora uma coisa, o Teteu não consegui a única coisa que eu não consegui guardar do Teteu, que os outros têm, é o cordão umbilical. Não consegui guardar, por quê? Porque assim que o Teteu nasceu, ele desceu, pra UTI. E aí o que que acontece, eles tiveram que usar a parte do cordão umbilical do Mateu para passar um fio, é uma line que se chama, um fio, e esse fio foi até o coração. Um lugar do coração lá, que aí eles colocavam uma medicação chamada Prostin, que é uma medicação que mantia mantia alguma coisa lá do coração aberto. Os vasos, o meu produtor tá me lembrando aqui. É os vasos, produtor? Os vasos. Então, eu não consigo guardar por conta disso, porque assim que ele nasceu, eles foram colocar essa line e ele ficou, acho que por até umas 3 semanas com essa line no umbigo dele. E aí depois disso eles tiveram que ir através daqui, né, essa linha ultrapassava até aqui e vinha até o coração. Então finalizamos essa caixa e aí eu vou colocar dentro dessa. E agora vamos pôr o restante das coisas, porque Mateu tem muita coisa, né, Mateu é menino especial, é ainda, né, filho? Cadê meu labubuchão? Cadê meu labubuchão? E essa caixa aqui tem memórias lindas do tempo. O que foi isso? Foi quando eles iam estubar o Mateu, você lembra? Eles iam estubar o Mateu e fizeram essas recordações para nós, desse lindo pezinho dele. Olha isso, que coisa mais linda, o pezinho dele de tala. Olha que linda a mãozinha dele. E a outra, ele fez as 2 mãos, a outra mão tá lá em cima, ele segurando um coraçãozinho. Aí temos esse balão com o pezinho dele, a mãozinha dele. Ele falou: "O que que você quer fazer?" Eu falei: "Tudo que você pode fazer". E ele fez literalmente tudo. Aí ele fez essa mãozinha,
e fez esse pezinho. Isso tudo lá dentro da UTI no hospital de Bristol. E eu tenho guardado. Então eu vou deixar tudo dentro dessa caixinha, bem safe, bem seguro. É, minha gente, quantas crianças que eu via fazendo isso e eu não entendia quando eu estava lá na UTI neonatal. Eu chegava e falava: "Ai, por que esse cara fica fazendo essas coisas com as crianças e não faz com o meu?". Aí eu entendi que era para crianças que tinham grandes chances de vir a óbito, ou que estivesse entrando em tratamento paliativo, e eles ofereciam essa recordação para os pais, para a família, né. Então vamos colocar aqui, guardei a roupa do batizado do Teteu, vou guardar as botinhas dele de Talaps com a barra. Teteu amava um chapéuzinho, um boné, qualquer coisa que ele colocasse na cabeça ele amava, então vou guardar o bonezinho dele. Teteu era um corintiano nato, então vou guardar a camisetinha que não é dele, é do Tony, só que o Dinda e a Dinda dele mandaram para o Anthony essa camisetinha, mas só cabia no Teteu, então virou do Teteu, e o Anthony não se importou. E o Teteu amava, ele era um louquinho. Vou guardar a Blue Bag do Teteu, ele tinha essa para colocar o carro em lugar de disabled, de cadeirante, né, que fala no Brasil. Vou guardar o passaporte dele também, que ele tinha um passaporte. Vou guardar a caderninho dele que tem todas as vacinações dele, né, os dados dele de crescimento, tudo. E vou guardar a pastinha com todos os procedimentos que o Teteu já fez, olha isso. Então é isso, gente. Oi, gente. Vocês piscaram e eu mudei de cenário. É, mega produção é assim mesmo. Deixa eu falar para vocês a importância não, porque eu acho que cada um tem a sua forma de sentir, de viver, né. Mas eu sempre fui esse tipo de pessoa que gosta de guardar as coisas mais importantes. Não acumuladora, tá, não sou acumuladora. Mas que nem dos meus meninos, eu sempre guardei as coisas, mais importantes e de etapas muito importantes na vida deles. E do Teteu não ia ser diferente, então do Teteu eu guardei um pouquinho mais de coisas, porque, né, infelizmente meu filho tá descansando no colo do pai. Infelizmente ou felizmente, porque, né, tá no melhor lugar. Então, e depois de muito ler, pesquisar e também o pessoal do paliativo, eh, conversando com a gente, nos dando ideia, e eles sempre nos falaram da importância da gente ter algo para relembrar quando a saudade bater. E é melhor ter do que não ter e um dia você querer e você não puder ter mais. Então vou contar uma coisa para vocês que muitos pode soar estranho, como soava para mim ouvir tudo aquilo, quando nós estávamos preparando, porque como eu já disse, eu preparei muitos funerais para o Mateu, muitos, desde 20 semanas de gestação até o quase 2 aninhos que foi o último que eu preparei para ele. Elas falavam da importância de estar junto na hora da morte, e eu achava, eu falava: "Esse povo é louco, eles querem que eu brinque de casinha com meu filho morto, isso não existe". Eu julgava e eu era esse tipo de pessoa. Passando por essa situação, eu vejo o quanto isso é lindo, nos dá fortaleza para seguir em frente, e sim, Teteu morreu em meus braços, e sim, eu cuidei do Teteu até o último segundo, até eu entregar o caixão dele para a cremação. Eu e Filipe nessa jornada. Desde o começo, desde do primeiro funeral eu quis quando me pediram para preparar, eu falei: "Sim, eu vou fazer de tudo, vou dar banho, vou fazer tudo o que precisa", eu sem a ajuda de ninguém, porque eu não sabia se o Filipe teria forças o suficiente. E sim, o Filipe me surpreendeu, assim, positivamente, porque ele esteve comigo em todos os momentos. Então tá, dito isso, a caixa de memórias é para isso, quando a saudade bater. Eu tenho fotos, muitas fotos, desde
Do dia que Teteu morreu até o dia que ele foi cremado, eu tirei foto todos os dias. Eu tirei foto beijando ele, eu tirei foto segurando ele, eu tirei foto só dele, eu tirei foto dele com os irmãos. Pode soar estranho, para mim soava também, como eu já disse, mas, eu não preciso ficar olhando essas fotos, mas um dia eu sei que essa saudade vai dilacerar e eu vou querer ver meu menino. E os irmãos também. E depois vocês vão entender o porquê tantas fotos que eu tirei, porque foi, assim, fotos lindas, gente, lindas. Por mais que meu filho estivesse ali naquelas fotos morto, são fotos lindas. Então, assim, são memórias que eu tenho para um dia eu quiser acessar, vai estar lá. Então essa é uma dica, mesmo que seja doloroso, tenha registros. Você não precisa ficar olhando, você não precisa deixar salvo, depois passa para um pendrive para você não precisar abrir seu celular, sei lá, eu tenho diversos tipos de formas de você armazenar para você não ficar vendo. Então sim, temos fotos do Teteu, muitas fotos dele em vida, porque eu tirei foto todos os dias desde que ele nasceu. Sim, o Teteu tem foto dele todos os dias. Mesmo nos dias mais felizes e nos dias mais tristes e punk na vida dele, eu tenho foto, porque foi isso que me instruíram e eu pensava: "Ai meu Deus, vou tirar foto do meu filho entubado, como eu tirei foto dele morto", mas hoje faz total sentido. E sim, às vezes me bate uma saudade, eu vou lá no meu celular e fico olhando ele, se pudesse eu cheirava a roupinha dele, enfim. Então é isso, como o Teteu é muita coisa que nós vamos guardar para quando a saudade bater e a gente quiser abrir essa caixa, relembrar tudo, porque a história dele foi linda. Os irmãos também, um dia vai querer contar para os filhos, o Luigi vai querer acessar isso, querer contar para os filhos, não sei. Algum momento nós vamos abrir essas caixas e vamos ter doces lembranças. Então aqui ficou a caixa do Teteu, uma caixa bem grande, ó, como vocês podem ver, com tudo dele. Coloquei aquela caixa marrom dentro dessa caixa maior. E aí vamos deixar num lugar seguro, onde tá todas as caixas dos meninos também. Agradeço muito por vocês estarem aqui nos acompanhando, pelas doações, por vocês estarem se inscrevendo, pelos comentários. Eu tô amando os comentários, eu tô amando vocês interagindo comigo. Muito obrigada. Isso me dá força para eu seguir nesse propósito que, como eu falei, a dor do Mateu, a dor de perder o Mateu virou missão. E nós vamos entregar isso para o mundo, o quão nosso Deus é poderoso e nos sustenta e mesmo na dor ele mostra. Ele mostra. Então no próximo vídeo deste domingo vocês verão essas últimas jornadas do corpinho do Mateu aqui nessa terra, que foi linda, gente. Foi linda, foi linda, foi linda, foi linda. Quem viu de perto e com quem eu compartilhei vai entender, sabe, né? E vocês também vão entender o agir de Deus, o quanto é poderoso e o quanto ele tem que sempre estar presente, ó, nosso coração. Deus é o pilar, tem que ser o pilar da nossa casa, ele é a nossa fortaleza. Então, muito obrigada, se inscrevem no canal, compartilhe com os amigos, compartilhe com a vovó, com as titia, naqueles grupos legal, naqueles grupos não tão legais. E é isso, eu vejo vocês no domingo. Um beijo, um sorriso e fique com Deus. Se inscreve, compartilha, dá like, como que é? Curte. Faz tudo, gente. Tudo que tiver que fazer, vocês, ó, tá bom? Um beijo e um sorriso.